Para a gente começar, fala para mim, por favor, qual o papel do Wave no planejamento urbano? Porque aí você fala um pouco, depois eu falo a pouca experiência que eu já tive aqui, lembrando que eu estou aqui no Canadá, para quem não me conhece, eu sou Leonardo, engenheiro de tráfego há 20 anos aí no Brasil, e agora estou aqui no Canadá fazendo college para aprimorar meus conhecimentos. E tenho aprendido muito, né, a parte de, vamos chamar assim, de engenharia de tráfego, mas a grande verdade é que eu estou aprendendo um pouquinho de tudo aqui, né? E aí, uma das coisas que eu estou vendo agora na própria faculdade é como elaborar um TIA. O TIA é o Traffic Impact Assignment, que é a parte, vamos dizer assim, viária do Wave, né? E dentro do TIA, que antigamente se chamava Traffic Impact Assignment, agora virou Transportation Impact Assignment, porque eles sabem que o nome Traffic é muito caro, né? Então, a própria cultura deles aqui já está sendo alterada, né? Para isso. E aí, Ana, eu gostaria que você falasse aí um pouco qual o papel do Wave no planejamento urbano. Legal. Queria agradecer, Léo, o seu convite. É sempre bom dialogar, falar um pouco sobre os instrumentos, né, de planejamento urbano que a gente atua. É uma oportunidade também da gente conversar. Nós já trabalhamos juntos aqui em Vitória, no Espírito Santo. É uma oportunidade da gente conversar um pouco sobre algumas práticas do planejamento urbano e, naturalmente, assim, a gente acaba convergindo dentro de um território que a gente já conhece bem, que é o nosso da cidade de Vitória, né? Claro que, como Marissa, né, já introduziu esse tema com você em algumas lives aí atrás, esse é um instrumento que ele está disponível em todo o território nacional, né, para todas as cidades, todas as áreas urbanas das cidades, a partir da lei de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, esse instrumento foi já, vamos dizer assim, nivelado, né? Todos têm, nessa caixinha de ferramentas que é a lei, todos têm a oportunidade, todas as cidades têm a oportunidade de utilizar o instrumento, né? E dentro dessa possibilidade, a gente acaba aliando ou tentando compatibilizar o instrumento com as ações de planejamento urbano próprias, né, do município. E aí eu consigo fazer um recorte baseado assim, no que a literatura e a legislação nos traz, e também com uma realidade que nos cerca, um recorte que trabalha com uns dois layers, assim, com duas possibilidades. Poucos municípios conseguem trazer um instrumento, o estudo de impacto de vizinhança, como uma ferramenta acessória ao planejamento, ou seja, eu já reconheço meu território, sei quais são os principais problemas, consigo reconhecer as fragilidades, a capacidade de suporte com relação a todas as infraestruturas do meu território, e aí a partir de uma possibilidade de um novo empreendimento, né, claro, de grande monta, né, de um porte significativo para a minha cidade, eu tento aliar as informações desse empreendimento ao que eu já reconheço do meu território. Aí assim eu consigo medir que, esse empreendimento, a partir dos dados que ele está me oferecendo, né, me mostrando, e a partir do que eu reconheço da minha cidade, eu vou ter problemas em diversas ordens, né? Pode ser na questão viária, pode ser na questão da paisagem, do uso e ocupação do solo, enfim. Mas eu reconheço eu já tenho um pré-estabelecimento do que é o meu território. Então, aquela informação vinda do estudo, ele acresce o elemento, né, o equipamento dentro do meu plano já conhecido. E a grande maioria das cidades, né, ela opera numa outra ordem. Como eu estava dizendo, a maioria das nossas cidades trabalha
de uma forma mais empírica, e aí o instrumento de estudo de impacto de vizinhança, ele se torna uma das poucas ferramentas para o planejamento efetivo daquele contexto urbano, né? Então, isso traz, talvez, uma importância ainda maior ao instrumento dentro do contexto das áreas urbanas consolidadas que a gente tem né, na nossa realidade aqui de cidades. Né? Então, eu acredito que o instrumento, com isso, ele se torna extremamente importante para o planejamento urbano das cidades, em função dele trazer conteúdos e informações que talvez sejam inéditas dessa forma sistematizada para a maioria das cidades que a gente tem aqui. Entendi. E aí, Ana, eu queria até acrescentar uma coisa aí que faz parte também do Wave, né? Assim, trazendo assim palavras bem simples, né? Normalmente se aplica o Wave quando você tem um empreendimento de grande porte, né? Esse é o princípio básico. Porém, de acordo com os técnicos de cada prefeitura, eles podem entender que quando você tem alguns pequenos empreendimentos que possam criar, vamos dizer assim, problemas cumulativos, né? Você vai acumulando, vai juntando de pouquinho em pouquinho, ele pode também ser importante essa análise de Wave, né? Porque quando você tem de pouquinho em pouquinho, ele pode juntar de uma tal forma que pode piorar, né? Pode tornar o caldo, pode ser a gota d'água, vamos dizer assim, né? Pode vir a ser o grande problema é aquele empreendimentozinho. E aí se torna importante também, nessas situações, juntar esses pequenininhos, né? Eu sei que podem ter outros instrumentos muito parecidos, até talvez como o Wave, para estes pequenininhos, né? Que vai também de acordo com os técnicos da região. Então é importante que os técnicos entendam bem a região. E aí, Ana, então o Wave ele tem um papel fundamental, tanto aí quanto aqui, né? Aqui, como eu já tinha falado em outros, e vou para o pessoal que chegou aí, aqui você já inicia como eu falei, com o TIA, né? Que é o Transporte, o Traffic Impact Assignment, ou Traffic Impact Analysis. E aí o seguinte, de acordo com o que tem naquela região, né, porque é uma análise muito parecida com o que a gente faz da parte, vamos dizer assim, que eu sempre fiz, que é a parte do sistema viário. Parte de caracterização viária, a parte das restrições, qual é a restrição, qual o semáforo, se não tem, aquelas condições todas. E aí, havendo necessidade, aí junta a parte ambiental, a parte arqueológica, e aí vai juntando partes e partes, né, para entender o que esse empreendimento pode implicar, e aí você verificar realmente qual o papel desse grande empreendimento na região, né? Porque, por exemplo, a gente sabe quando tem um empreendimento de grande porte, igual, por exemplo, se vai implantar um hospital, a gente sabe que vai ser uma mudança, algumas vezes até extremamente positiva, né, em toda a região por conta da implantação de um hospital, né? Exatamente. Eu acho que você traz duas coisas aí que são interessantes, né? Essa condição do Wave em conjunto, trazendo não só um grande empreendimento ou uma atividade de porte, né, e conhecidamente geradora de impacto, mas também um conjunto de. Hoje é difícil você garantir Waves que
tratem um conjunto de empreendimentos, sobretudo se esses empreendimentos têm diferentes atores, né, diferentes proprietários ou diferentes executores. Então, é raro quando a gente tem a possibilidade e a garantia de trabalhar o Wave não só a partir de um único empreendimento, e sim um conjunto deles, né? Às vezes, essas demandas, elas são identificadas até por órgãos externos, por exemplo, o Ministério Público, né? Sim. Não sei se a doutora Isabela ainda está por aí, ela pode não me deixar mentir nesse momento, mas assim, às vezes, mas assim, é numa condição extremamente rara, vamos colocar assim, pelo menos no que a gente tem visto no nosso contexto, né? Mas a gente percebe muitas vezes, até assim, a gente que é técnico, por exemplo, puxa vida, né? E se a gente conseguisse medir, ou estudar, ou avaliar de uma forma conjunta, né? Isso traria para a gente ganhos até na questão da cidade e tudo mais. Mas aí por outro lado também, a gente acaba muitas vezes tentando fazer do Wave um instrumento que vai resolver outras questões da cidade, né, que deveriam ser tratadas a partir do planejamento mesmo, né, e outros instrumentos. Então, essa é uma avaliação que ela é extremamente subjetiva, mas nos traz essa reflexão, né? Como que o Wave, como que hoje, depois de, né, nós estamos falando de um instrumento que foi definido em 2001 no Estatuto da Cidade, né? Sim. Vitória, por exemplo, já utiliza a ferramenta com outro nome desde a década de 90, né? Então, é uma evolução no processo de utilização da ferramenta. Eu fico imaginando, assim, quanto esforço e reflexão que a gente tem que ter para verificar de que forma a gente consegue evoluir o instrumento para que ele seja mais eficiente naquilo que ele se propõe, né? Qual é o objetivo do Wave? No final é mitigar o que nós estamos avaliando como um impacto negativo e potencializar aquilo que a gente avalia como impacto positivo que aquele empreendimento, né, vai trazer. Então, acho que esse é um aspecto importante para salientar nisso aí que você disse, né, sobre o instrumento. Agradecer algumas pessoas que entraram, Rick, obrigado, Clívia, Yara, obrigado, Cíntia, pessoal da mobilidade, Rafael, Carlos Henrique, Maressa, obrigado, arquiteta Michele, obrigado, Guarapari, fazia lá em Guarapari, Raia, obrigado, Flávia Bianchi, Cacá, obrigado pela presença. E aí, voltando, que esse papel é fundamental, né, no planejamento. E, inclusive, aqui, aí eu queria que você, não estava no nosso escopo, mas você vai falar muito bem sobre isso, porque teve uma vez que você me explicou, né, que, diferente daqui, que aqui vem a lei federal, veio primeiro, e depois foi descendo, né, as leis de província, e depois as leis municipais, e aí dentro das leis municipais que nós temos os planos de mobilidade, as diretrizes para EVE e tal, né? E aí não, aí no Brasil foi o contrário, né? Assim, eu sei porque a gente participava disso, né? O primeiro EVE na nossa cidade foi em 89, no McDonald's, que foi uma coisa assim, e depois vieram outros e tal, mas eu lembro que sempre foi o contrário. Depois que veio a lei tentando, não sei se a palavra é corrigir, mas talvez tentar adequar o que estava, né? Mas sempre veio primeiro o plano, não é isso? Ou eu entendi errado quando você me explicou? No caso de Vitória, eu acho que Vitória tem essa vanguarda aí, né, de se preocupar com a questão do impacto urbano antes dessa preocupação virar uma regra nacional, assim, né? Então, eu acho que é um mérito da cidade, dos técnicos que trabalharam ali naquele momento, né? Você falou aí da Cacá, acho que a Cacá estava nesse processo aí, né? Lutinha, Deise, né? No caso de Vitória. Cacá. É outra Cacá, puxa vida. Mas, ok, o nome é bom. Mas eu lembro da Cacá. Cacá, Lourdinha,
O time da antiga. Exato. Uhum. Então, assim, há um papel aí de precursor, de vanguarda, né, na preocupação sobre o impacto urbano que Vitória estabeleceu. Então, por isso, já tinha lá naquela época, desde a década de 90, né, o relatório de impacto urbano. A lei de 2001, a lei federal de 2001, ela bebeu um pouco nesse processo, como Vitória tinha, algumas outras cidades também faziam alguma coisa semelhante, né, nesse sentido. Acho que eu posso citar aí o próprio São Paulo, no Sul, Porto Alegre, algumas cidades que já engatinhavam, já andavam nesse trilho aí de tentar entender os impactos urbanos e mitigar e tentar, de alguma forma, resolver essas questões. Então, a lei federal fez um apanhado dessas boas práticas, vamos dizer assim, ó. Aí, o Clemi estava dizendo, né, o Rio desde 94. Então, a lei federal estabeleceu aí, fez um apanhado dessas boas práticas no território nacional, nas cidades, e formatou instrumentos que foram disponibilizados a partir de 2001 de uma forma abrangente, né, nacionalmente posto. Então, como Vitória pode ter contribuído na formação do instrumento WAVE, a gente também recebeu contribuições de outros municípios com outros instrumentos. Estou me lembrando aqui, por exemplo, da Zona Especial de Interesse Social, né? Sim. Vitória, a gente sempre patinou naquilo. Se a gente pegar os planos diretores mais antigos, nossos, a gente via nas áreas de assentamento informal, em áreas informais, uma mancha, assim, meio, sei lá, o que acontece aqui, né? Meio que a dificuldade de regulamentar e legislar e trabalhar com uso e ocupação do solo em áreas informais. Mas, no entanto, a Zona Especial de Interesse Social foi raciocinada lá em Recife. Os caras, gente, nós temos que dar um jeito de entender esse território como parte da cidade. Então, o Estatuto da Cidade também, tem uma boa prática lá em Recife, uma coisa interessante. E aí trouxe para dentro de uma lei federal instrumentos que acabaram sendo socializados para o território todo do Brasil, né? Então, por isso, a gente fala que o nosso WAVE, né, ele antecede a legislação federal, mas ele se adaptou às regras que a legislação federal estabeleceu, entendendo essa submissão, né, da lei federal em relação ao municipal. Então, ou seja, a regulamentação do Rio, né, que seria um instrumento que antecedeu a legislação de 2001, a lei federal de 2001, ele se reformulou para que o WAVE, então, já um nome aí padrão, todo o território nacional utiliza essa nomenclatura, né, WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. Então, o nosso Rio se adaptou às regras que foram estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, e aí a gente seguiu a vida com o WAVE e não mais o Rio, né? Então, você sabe que ainda tem alguns estados ainda que ainda usam um nome... Não é nem Rio, é RIV, né? Relatório de Impacto de Vizinhança, né? Que eu sei porque eu andei precificando já alguns projetos aí pro norte, e aí o nome vem como RIV, né? E aí é muito interessante isso que você falou, né? Assim, que Vitória foi onde, assim, teve uma boa condição de fazer isso lá atrás. Então, quando veio o estatuto, ela já estava meio que meio pronta. E aí é isso. Ô, Ana, como compatibilizar os temas urbanos estudados no WAVE? A gente sabe que temos vários temas e que podem expandir ainda mais, né? A gente tem a parte urbana, tem a parte viária, que eu sempre fiz a minha vida toda e que eu gosto, e eu até sempre falo, né, que para chegar na parte viária de um WAVE, eu tive um caminho aí de quase 15 anos de aprendizado para poder entender
como se faz um wave, porque são tantos detalhes, tantas condições, né, que tem que olhar. Não é simples de você chegar e fazer uma continha e achar. Não. Você achou a continha e agora? O que você faz com essa continha? Ela vai ficar de acordo com o que você planejou, o planejamento urbano que nós falamos lá atrás? Ele tá bom, não tá? O que a gente pode fazer? E a outra parte é a parte ambiental. Então, nesse caldo aí, como que a gente pode fazer para compatibilizar os temas urbanos disso aí? E que você é mestre nisso, né? Que eu já participei com você e eu sei o quanto que você é boa para fazer essas coisas. Na verdade, eu acho que esses são os principais desafios atuais, né? Se a gente for pensar na evolução do instrumento, a gente já está aí há 20 anos, 2001, né, para cá, 20 anos de estudo de impacto de vizinhança, nesse formato que o Wave estabelece, e ele é um instrumento que tem uma finalidade multifacetada aí com relação aos temas urbanos, né? Ele trata não só da questão viária, mas também sobre o nível de pressão que se tem, por exemplo, nos equipamentos comunitários, os equipamentos urbanos, né, infraestrutura posta na cidade. Então, as perguntas que se estabelecem é esse empreendimento, qual é o nível de capacidade que a infraestrutura posta na cidade tem para absorver esse grande equipamento, né? Esse equipamento tem uma atividade definida como de impacto. Então, são perguntas, por exemplo, como medir a valorização imobiliária ou a desvalorização imobiliária gerada por esse empreendimento que está vindo? São temas que o próprio Estatuto da Cidade coloca como temas principais para serem medidos e avaliados dentro do estudo de impacto de vizinhança. No nosso caso aqui, eu não posso dizer se isso é geral no Brasil, mas acredito que predominantemente o nosso esforço, o nosso olhar é sobretudo para as questões relacionadas ao sistema viário. Então, mesmo o Wave estabelecendo vários temas ali, a gente tem aí um esforço mais concentrado nas questões relacionadas ao sistema viário. Eu acho que tem N motivos para isso, assim, que depois a gente pode até explorar. Mas acho que vale a pena, a partir, entendendo que nós estamos num processo já de maturidade do uso do instrumento, a gente, enquanto técnico, a gente precisa também evoluir para esse alinhavo a outras demandas que muitas vezes elas são deixadas um pouco de lado no estudo de impacto de vizinhança, né? E eu acho que muitas vezes, em função da falta de uma metodologia clara de análise, de avaliação desses temas, né? Então, assim, como que eu consigo avaliar a valorização ou a desvalorização imobiliária a partir da implantação desse novo empreendimento, né? Essa pergunta do como, ela não é fácil de você construir, porque geralmente quem fica responsável pela execução do Wave, análise do Wave, são técnicos na área da engenharia, da arquitetura, né? E quando a gente fala de valorização imobiliária, isso sai um pouco da nossa ossada, como diz o outro, sai um pouco da nossa atribuição e da nossa capacidade de avaliar. Então, isso traz para a gente também uma questão. Opa, o Wave é um instrumento que precisa ser entendido de uma forma multidisciplinar, tanto na sua elaboração quanto na sua análise. Então, sim, muitas vezes a gente não tem aquele cara especializado para conseguir fazer uma leitura ou dialogar sobre a questão da valorização imobiliária. Esse é um item específico. Um outro item, por exemplo, que o artigo 37 do Estatuto da Cidade traz, é justamente essa aí, ó. Uso e ocupação do solo, tá lá, ele põe lá. A gente precisa analisar o uso e ocupação do solo. O que será que a gente precisa de saber sobre isso? Né? Qual é a relação do uso e ocupação do solo com o empreendimento que vai ser instalado? Muitas vezes a gente fica feliz quando o consultor, a gente analista do município,
A gente fica feliz quando o consultor vai e faz um mapa de uso e ocupação do solo, do entorno imediato do empreendimento, a gente tica lá, beleza. Ele trouxe uso e ocupação do solo. Mas qual é a motivação disso, entendeu? O que nós queremos saber disso? Qual a relação do uso e ocupação do solo com... Então, essas perguntas, que seriam talvez aí... nós estamos falando assim, fácil, parece que em 5 minutos a gente resolve isso, né? Mas a ideia é, tipo assim, claro, né? Não é muito claro, muito óbvio, não, né? Mas, assim, de que forma a gente consegue garantir maior eficiência no estudo desses itens para que a gente tenha um impacto efetivamente mitigado. Aí eu vou entrar na questão específica que você me perguntou sobre a compatibilização. Talvez a questão do uso e ocupação do solo, por exemplo, né, um mapa bonito que o empreendedor faz, marcando o que é não residencial, o que é residencial, coloca os gabaritos e tal. Isso precisava ser aliado, por exemplo, ao estudo do sistema viário. Né? Perguntas assim, olha, eu tenho lá um mapa de uso do solo, estou entendendo que o recorte do território aqui ele é predominantemente residencial. Eu tenho um empreendimento que é alvo do meu estudo de impacto de vizinhança, que é um empreendimento não residencial, um shopping, uma área comercial e tal. Eu tenho um entorno predominantemente residencial e eu tenho um sistema viário funcionando dentro de um miolo de bairro. Aí eu consigo compatibilizar, beleza, essas informações do sistema viário, cruzadas com a minha informação de uso e ocupação do solo, podem me gerar pontos específicos de conflitos viários que eu não consigo fazer se eu só separar um tema do outro. Pode me gerar, por exemplo, um indicativo de um conflito que não é nem com carro, mas é com pedestre. Né, uma área residencial, o cara está saindo do seu prédio indo com um ponto de ônibus, e aí eu tenho um empreendimento lá que vai me jogar um tanto de carro. Como é que essa relação pedestre e ponto de ônibus vai se dar depois desse empreendimento? Então, assim, qual tem sido a nossa capacidade de alinhavar esses temas que muitas vezes são estanques, né? O cara vai e estuda o viário, a outra vai e estuda o uso e ocupação do solo, o outro vai e fala de adensamento populacional. O outro vai e diz da precariedade dos equipamentos comunitários, né? Então, assim, acho que em comemoração aos 20 anos do estudo de impacto de vizinhança dentro do Estatuto da Cidade, a gente poderia tentar pensar em evoluir, né, esse processo, né? Acho que isso é um desafio para a gente técnico. Sim, e aí, Ana, vou te dar até um exemplo que eu vi aqui. Existe uma cidade chamada York, aqui perto de Toronto, que eles têm até uma forma, eu digo que é uma forma um pouco mais, não sei se a palavra seria humanizada, mas um pouco menos bruta, menos estanque, talvez, de entender isso. São cálculos de níveis de serviço, onde, na verdade, nível de serviço é uma forma de você dar uma nota para o sistema viário, né? E essa nota ela é dada em cima de várias condições, né? Da condição ambiental, da condição... Então, assim, já muda um pouco de figura essa compatibilização, entendeu? Então, assim, para você chegar num nível de serviço que vai de A até a F, vamos dizer assim, né? Que seria o A, sem congestionamento, e F, o congestionamento total. Esse novo tipo de cálculo, que poucas cidades fizeram aqui, mas como sempre, acredito que o Canadá sai na frente em várias coisas, e essa é uma delas. Se eu não me engano, é o MM-LOSS, que é... Eu não lembro qual é a tradução, mas eu estudei ele, e ele fez parte de uma disciplina minha, que foi o de todos nesses, vamos dizer assim, acho que 15 anos que eu faço Wave, né? Dos 15, como analista ou como consultor de Wave,
foi o que mais se aproximou a essa compatibilidade desse sistema urbano. Porque, como você falou, a gente não tem ainda uma coisa específica. A gente tem aquela coisa estanque. Nós vamos calcular pedestre? Então tá, então pedestre é esse aqui. Ó. Tem nível de serviço B, ele precisa disso aqui, mas não tem essa junção. Né? Não tem essa junção. É bem travadinho, cada um no seu quadrado mesmo, literalmente, né? E aí, algumas vezes, até você compatibilizar isso se torna um pouco mais complicado em função dessa condição, né? Não sei se você concorda com isso aí que eu falei, mas é isso que eu vejo. E aqui algumas cidades já saíram na frente. Continua tendo vamos dizer assim, o de sempre, né? Aqui, inclusive aqui, como eu falei, tem toda essa divisão, né, no planejamento urbano, e as maiores cidades como Toronto, Mississauga, a minha, a Milton do lado, eles recebem quando você vai fazer um wave, você tem um guia específico, coisa que eu não lembro de ter visto isso nem em São Paulo, em Belo Horizonte. Você tem um decreto que diz o que é. Não, o que tem aqui são guias especificamente, do ponto de vista técnico. Então, por exemplo, você vai ter que fazer, supor, assim, na parte urbana, você vai ter que levantar a cor das casas. Estou falando uma coisa bem hipotética, mas só para você entender. Você precisa enxergar como que é feito, no meu caso, do viário. Ele me dá olha, para você começar, você tem que ir com o fator de hora pico, que é um fator que a gente usa em função do volume de carro e etc. Então, para você calcular, é 0,95. Para outras cidades, é 0,97. Um fluxo de saturação. Então, assim, é bem específico essas coisas. E o único que eu vi diferente que consegue compatibilizar em relação... Porque o mais difícil dessa compatibilidade que eu acho, no WAVE, no estudo de impacto de vizinhança, é a questão viária. Né? Que esse que é o mais difícil. Você consegue no urbano, com o meio ambiental, mas quando você vai para o viário, é um Deus nos acuda, porque dentro da própria escola de engenharia, você não aprende isso. Eu mesmo aprendi praticamente sozinho isso. Né? Você sabe disso, que você me acompanha há 20 anos. Eu estou há 20 anos acompanhando seco, sozinho, aprendi tudo que eu aprendi. Aprendi a simular, aprendi a entender, aprendi Kevin Lynch, aprendi várias coisas aí para poder entender e melhorar essas condições, né? Eu acho que tem uma questão, assim, que talvez seja a questão mais intrínseca com relação à questão da compatibilização, que nós estamos tratando aqui, que é justamente a distinção do estudo de impacto de vizinhança com o EIA, né, o estudo de impacto ambiental, que é um instrumento antigo também, né? O EIA é um instrumento, talvez assim, a modelagem do WAVE bebeu um pouco também na fonte do EIA-RIMA, né? A gente fala do WAVE, do RIV, né, do relatório, a gente tem também o EIA-RIMA, né, o relatório de impacto ambiental. E muitas vezes é confuso, principalmente para quem que precisa enfrentar esse processo, né, do empreendedor que vai empreender na cidade, vai precisar, né, trabalhar com o estudo de impacto de vizinhança e o EIA. É assim, mas não são duas coisas iguais, não dá para ficar só com um, tem que fazer os dois, um e outro, né? A legislação federal, o Estatuto da Cidade, ele é claro, né? Ele fala assim, que o WAVE não substitui o EIA. Ele diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, no entanto, muitas vezes, quando a gente olha esses documentos, né, a produção desses documentos, a gente percebe grandes similaridades, aí na sua linguagem, que a gente costuma usar bem, né, grandes copy-colles, mais do mesmo nas duas coisas, né? E é interessante a gente também pensar e refletir um pouco sobre isso, né? Como que a gente faz com que os instrumentos sejam efetivos e eles não se autoanulem, né? Não percam força em função
de um tá igual ao outro aí, né? A gente teve aqui em Vitória, em 2019, um seminário que tratou de estudo de impacto de vizinhança, e a gente trouxe 2 técnicos de Belo Horizonte, né? Uma arquiteta que é funcionária da prefeitura lá de Belo Horizonte, e um professor da UFMG, que durante muito tempo também tinha uma empresa de consultorias em EIVE. Né? Então, era uma fala mais acadêmica e do mercado, no sentido de que ele era um consultor, e uma fala da prefeitura. Né? E eu achei interessante quando ela disse que eles se debruçaram sobre essa situação lá em Belo Horizonte e definiram uma equipe de análise que era multidisciplinar nesse sentido, sobretudo nas questões ambientais e urbanísticas, e a partir da característica do empreendimento, um instrumento tinha mais peso que outro. Eu achei super interessante essa reflexão, né? Então, falando assim, olha, se é um empreendimento que está dentro de uma área, no entorno de um parque, isso aí, ó, Sussu lembrou o nome dos palestrantes, né? O Rogério Palhares e a Letícia Paminondas. Isso. E aí eles falando assim, olha, se é um empreendimento que tem fortes relações e um impacto já prévio avaliado, que é sobre o meio natural, sobre o meio ambiente, o WAVE, ele tem um peso maior do que o WAVE, né? O WAVE é um complemento aí. No entanto, se for um empreendimento a ser implantado numa área urbana super consolidada, onde os impactos, a gente já de antemão sabe que vão ser na ordem do viário, do uso ocupação do solo, etc, etc, o WAVE, ele tem aí um peso maior. Então, assim, independente da solução dada, o fato de se debruçarem para entender que há ali um conflito entre 2 instrumentos já é muita coisa. Quantas prefeituras fazem isso aqui, né? Sabendo isso não estou dizendo que a solução dada lá é melhor ou pior, né? Não consegui chegar nesse nível de avaliação. Mas me surpreendeu positivamente o fato deles estarem avaliando essa situação, né? E considerando a possibilidade de uma sobreposição de 2 instrumentos tratando das mesmas coisas. Né? Então, eu acho que para chegar a um nível de maturidade desse, isso passa por capacitação. Né? E aí você sabe que tive a oportunidade de fazer vários EVs, quando você vai para prefeituras que é mais afastada da capital, né, em qualquer lugar, isso no Brasil, como eu te falei, já tive a oportunidade de fazer fora do estado e já fiz norte, nordeste, sudeste. E aí o que eu posso te dizer é que quanto mais afastado da capital, menos técnicos tem na área, né? E aí o que acontece? Eu cansei de ver, porque eu sempre falo, né, isso eu falo para meus filhos, que o mais difícil na vida é a gente ter um nome, né? Que as pessoas têm que confiar no nome da pessoa. Você destruir o nome é fácil, mas você construir é muito difícil, né? A base de muita técnica, muito estudo. Então, eu prezo, diferente de qualquer prefeitura, eu prezo pela técnica do mesmo jeito que eu faço, analisava dentro de Vitória, que eu já fiz para a Serra, que eu fiz para o Nordeste, do mesmo jeito. Eu não mudo a minha técnica de forma alguma. Muito pelo contrário, agora estou até acrescentando. Mas aí as pessoas que não são técnicas, que aí vem um problema, acaba ficando, que não é errado, mas não é, eu acho que o cerne do WAVE, acaba tendo uma avaliação muito simplista, do tipo... erros de português, gráfico errado, sabe? Pede para corrigir tabela por falta dessa capacitação e acaba não aproveitando o quão importante é este instrumento,
né? Uhum. Isso eu estou te falando porque eu já vi, né? Então, dependendo do tipo de pergunta, ou porque aí também é aquilo, né, Ana? A gente faz, a gente entrega e espera o questionamento, porque é normal isso, né? Eu não lembro de nunca ter feito em quase 110 waves que eu já fiz, ter entregue e ter acertado tudo de uma vez. Não lembro. Nunca vi isso na minha vida, assim, né? Nem como analista. Então, quando a gente recebe de volta, sempre tem os questionamentos. Dependendo do questionamento que você observa, puxa vida, essa cidade está perdendo a oportunidade de fazer um belo planejamento, de compatibilizar todos esses temas que tem aí e ver o que pode melhorar para a cidade. Né? A gente vive numa condição do planejamento urbano, já tivemos dias melhores, vamos colocar assim para não ser tão pessimistas, não, tão negativos. Já tivemos dias melhores no planejamento urbano. Independente do momento, eu acredito que não é uma matéria que é nivelada, equalizada, equilibrada. Como você bem disse, a gente tem desníveis de capacidade, não quer dizer que um é pior do que o outro é melhor, não, é porque muitas vezes a maioria das nossas cidades enfrentam problemas de ordem essencial, assim, e muitas vezes não consegue, e aí, enfim, de uma maneira geral, a gente tem aí um enfraquecimento do poder público enquanto uma instância de planejamento, isso é geral, né? A gente tem aí uma dificuldade de fazer com que o planejamento entre na agenda política, muitas vezes, enfim, uma série de dificuldades. Claro que municípios mais bem equipados sofrem menos do que municípios que ainda estavam numa esteira de se organizar para o planejamento urbano, né? Então, a gente tem aí esses desníveis. E muitas vezes, o que já está disposto no Estatuto da Cidade, né, por exemplo, esse conteúdo mínimo para o WAVE, por exemplo, ele já tem um sarrafo muito baixo, né, assim, muito alto para a maioria dos municípios. São assuntos de grande complexidade para a maioria dos municípios. Ou por falta de pessoal mesmo para analisar, ou por falta de pessoal, nem para analisar não, pessoal, não tem a pessoa. Muitas vezes você não tem engenheiros e arquitetos nos quadros fixos das prefeituras. Exato. Às vezes o WAVE, ele entra na pauta, mas ele precisa ser gerido e tocado, por exemplo, por uma secretaria de planejamento, que é uma secretaria assim, de toda a ordem de planejamento, né, eles trabalham ali com recursos financeiros do município, trabalham com folha de pagamento de funcionário, e aí o WAVE entra nessa esteira aí, o cara, meu Deus, o que é isso, né? Então, muitas vezes, a gente... E aí é uma reflexão interna que a gente precisa fazer, que é exatamente assim, como que eu vou estruturar a minha cobrança, né, meu rol de assuntos a serem tratados de forma que eu dê conta de avaliar. Né? A gente conviveu durante muitos anos com os planos diretores de gaveta, aqueles planos diretores maravilhosos, lindos de morrer, mas que o município não conseguia se apropriar, ou porque tinha um grau de complexidade muito grande, porque era feito por pessoas fora ali do município que não conhecia nada da realidade, aquilo não representava nada do que estava posto ali. Então, eram os planos diretores de gaveta. E a gente vê também os EIVs de gaveta nesse sentido, né? O cara vai, cumpriu, porque na lei lá do município está dizendo que tem que ter o WAVE, o sujeito fez o WAVE, o daqui, né, o funcionário do município recebeu, fez o que pôde ali, né? Achou uma figura meio desformatada ou tal, e tipo, toca, meu filho, eu não tenho condição de evoluir, de tratar mais aquilo. E aí é uma reflexão interna, para a gente que é técnico dentro dos municípios, que é também saber ponderar efetivamente o que eu dou conta, né? Muitas vezes os empreendimentos, sobretudo nos municípios periféricos das regiões metropolitanas, a quantidade de equipamentos de grande porte é uma coisa assustadora, assim.
Então, a reflexão que a gente precisa fazer é o que? É onde a pedra né, machuca o meu pé aqui, onde é que é o calo do meu sapato. E a gente tentar montar termos de referência que sejam assim, ali, ó, é ali. Exato. As outras coisas, meu filho, é isso mesmo. Mas aqui, talvez, aí eu vou dizer assim, por exemplo, na oferta de vagas da escola, na quantidade de pessoas atendidas na unidade de saúde, se é isso que aperta no sapato, o calo no sapato, então vai nessa mosca, assim, aqui, meu filho, você tem que me dizer tintim por tintim como é que a coisa funciona, como é que você vai resolver. Se meu problema, é que muitas vezes não é o viário que é a sola no sapato nesse sentido, entendeu? Estou imaginando aqui a nossa realidade, eu acredito que não seja muito diferente em qualquer realidade de região metropolitana. Aonde é que estão concentrados os EIVs? Na região metropolitana de Vitória? Em Vitória? Não é não. Não é mesmo, né? A quantidade de EIV em Cariacica, Serra, Vila Velha, ela é o dobro ou talvez o triplo do volume de EIVs que Vitória faz no ano. Né? Por quê? Porque eu estou falando de uma cidade já consolidada, uma cidade onde os espaços para grandes empreendimentos geradores de impacto são mais restritos, são menores. Aonde que a região metropolitana está efetivamente crescendo? É nas suas bordas, entendeu? E aí, pronto, eu tenho lá em Cariacica, em Viana, na Serra, né? E acredito que, se a gente fosse falar de Recife, era Jaboatão dos Guararapes, os municípios periféricos, com um volume enorme de EIV, com uma capacidade técnica de absorver, de analisar e de ver, muito menor do que a capital. Então, assim, como que um técnico, às vezes é desesperador, né? Como que um técnico lá numa prefeitura de um município de periferia, que cresce muito mais do que o centro dessa metrópole, como é que esse técnico consegue absorver esse EIV? Né? A gente precisa ter assim, um foco. O que é importante eu avaliar? Como é que eu vou assim, na marca do gol e pegar exatamente aquelas questões que para mim são caras? A gente precisa fazer esse exercício, mas é um exercício interno, né? E aí a capital, aí eu vou fazer um dever de casa para mim mesmo, né? Para sussurro, para todo mundo que tá aí. Assim, eu acho que a gente tem um dever moral, assim, até, de contribuir, fazendo um pouco isso que você disse aí, né? Tipo, criando parâmetros, entendeu? Estabelecendo algumas relações que o cara lá dos municípios mais periféricos possa utilizar e falar assim, opa, o pessoal de Vitória já estabeleceu um parâmetro, assim, uma relação entre, vamos supor, volume de pedestres e tamanho de calçada, sabe? Volume de veículos entrando e saindo do empreendimento e dimensionamento da via de frente, coisas assim, que são parâmetros que podem ajudar pra caramba os caras a serem mais rápidos e mais eficientes no trabalho deles lá. Isso aí. É verdade, Suzane. De vez em quando a gente volta a falar disso. Ô, Ana, dizem que a live do Instagram só pode 1 hora. Nossa conversa está tão boa que já se passaram 55 minutos e ainda tem 2 assuntos aqui, tá? Nós vamos seguindo normal, tá? E aí, se cair, a gente volta de novo. Bom, quais os resultados esperados quando se desenvolve um EIV? Então, essa também é uma questão bem interessante. Muitas vezes a gente está tão imbuído, o consultor está tão imbuído em organizar o documento, fazer os estudos bonitinhos, né? A visão do consultor, assim, quanto menos gerar idas e voltas do documento, mais rápido eu fecho esse estudo, ganho minha graninha ali, bora para frente para outro, né? E por outro lado, o técnico da prefeitura quer também deixar o estudo redondinho, apontando claramente as medidas de mitigação e compensação e passando a conta, né? Isso aqui é sua conta, filho, você dá conta dessa medida,
Aí a gente acerta, amarra isso. O empreendedor, tá bom, né? Fazer o quê? Vou ter que, né, pagar essa conta aqui. O estudinho é aprovado, aí cada município tem as regras variam um pouco, né? Tem uns que fazem audiência pública antes, Vitória, né? Faz, por exemplo, audiência pública antes, depois o waiver é aprovado no Conselho de Políticas Urbanas. Tem gente que inverte essa ordem, tem gente que coloca audiência pública lá na frente, enfim, tem essa ordem, o município que estabelece qual é, né? Sim. Mas, fechando o rito, a gente, opa, acabou, bora pra frente, agora é outro. E muitas vezes a gente esquece que o objetivo final é o impacto mitigado, é o impacto compensado. Então, quando que acaba? Acaba quando termina. Quando é que termina? Quando compensar o impacto, quando mitigar o impacto. E muitas vezes a gente não consegue, porque a segmentação também do município impede, na maioria das vezes, da gente ter efetivamente a garantia de que a medida foi realizada. Uhum. Né? Isso fica meio que no limbo, porque aí não é mais a equipe que analisou, que acompanha, a equipe que acompanha não sabe o cadê que começou, não é meu, eu só avalio obra que é do meu setor. Enfim, a gente tem uma dificuldade. O que eu vejo assim, qual que é a minha leitura? A gente ainda não conseguiu fazer com que todo o corpo técnico do município entenda que o estudo de impacto de vizinhança é um instrumento gerido por todos nós. Né? Então, essa também é uma dificuldade. Né? Até hoje a gente convive, né? Porque esse plano diretor de vocês, né? Vocês que fizeram esse plano diretor, Paraná, o waiver é a mesma coisa. Vocês que inventaram essa moda, como tipo assim, você que inventou essa moda, você resolve até o fim, né? Uma coisa um pouco assim. Isso aí. Então, a dificuldade de transversalizar o waiver talvez seja um dos grandes desafios aí para o aniversário de 20 anos do waiver, né? Como que eu faço para as pessoas entenderem que esse é um processo que precisa ser acompanhado talvez por um grupo no início dele, depois um outro grupo assume, a partir das atribuições que cada um tem dentro do corpo técnico do município. Esse é um grande desafio e uma necessidade para que a gente efetivamente conclua o waiver, né? O waiver só é concluído depois disso. E ainda eu acho, Ana, desculpa te interromper aí, que esse resultado é extremamente importante, não só por isso tudo que você falou, apesar de que você falou, né, de forma geral, né? Mas se todos os empresários que estão implantando um polo gerador de tráfego entendessem a importância do waiver para ele mesmo, para ele não ter problema futuramente com prefeitura, futuramente com a sua própria operação, né, interna, dos fluxos, de tudo que ele ia fazer com pedestre, enfim, de uma forma geral, eu acho que já começaria a ter uma grande mudança. Mas eu sei que isso é a longo prazo e tal. Mas eu só estou falando isso porque eu lembro que eu até falei no de Maressa, eu e Maressa nós fizemos juntos não foi nem um wave, foi bem próximo, né? Tava mais para um tia daqui do que um wave, que a gente só... O negócio era só fazer um estudo de avaliação do empreendimento, onde foi só a parte viária. Quando eu mostrei para o empreendedor que ele tinha, eu não lembro de cabeça, um volume de pedestres que vinha de uma certa região, aí ele ficou todo animado. Aí eu falei, olha, agora para te desanimar, essa região está sendo implantado um novo supermercado lá, então você tem que fazer alguma mudança. E aí eu expliquei para ele, né, que é um papel do wave. Eu falei, olha, para ele chegar da onde está até aqui, ele vai ter alguns desafios. Entre eles, atravessar a rua para chegar até o seu empreendimento.
E esse volume era quase 50% de pessoas a pé. Falei, então, desses 50%, para você perder mais da metade dele, não custa. Então, então é isso que eu falo, né? Dentro desse resultado esperado, se pudesse chegar e falar, se o empreendedor entendesse o significado daquilo, a importância daquele estudo ali para ele, nossa, já ajudaria a ele mesmo e o resto, né? A vizinhança dele, né? Esse acho que talvez seja um outro desafio nosso, né? A gente tem os desafios internos, mas olhando para fora, né? Assim, como que a gente consegue garantir na eficiência e nos resultados que o Wave traz também a potencialização do empreendimento do cara, né? Uhum. Então, como a gente consegue fazer com que ele veja o Wave como um instrumento a favor dele mesmo, e não como uma punição, né? Porque hoje ele é uma punição, você está uma etapa antes do cara aprovar o projeto, a prefeitura inventando moda, né? Ele tem um problema antes da aprovação do projeto dele. Uma das empresas que você faz até comigo, não cabe citar o nome, que eu tive a oportunidade de fazer 20 Waves para eles ao longo desses meus 15 anos. Hoje, assim, não sei se isso eu acho isso bom, né? Eles esperam, para dar continuidade, o que a gente calculou aqui em termos de dimensionamento. E aí eles vão para frente, né? Eles esperam, a gente manda, tá, então tudo bem. Então já vou fazer essas adequações. Então já sabe que aquilo já incorporou para eles e é importante, né? Isso é muito bacana. E Ana, na nossa última pergunta aqui, e aí eu vou falar para quem está nos acompanhando, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer que a gente responde, né, Ana? Assim, até o Instagram desligar nós aqui, nós estamos aqui, né? Qual o papel da participação popular no processo de construção do Wave? Por favor. Esse aí dá um caldo sensacional também, essa pergunta aí. Isso aí dá uma live linda, né? Exatamente. É um outro medo, muitas vezes, do empreendedor, né, de se expor aí a uma opinião popular, né? Isso sempre traz uma certa reticência, né? Sobretudo para os empreendedores. Mas a gente percebe que muitas vezes o calor da participação das pessoas numa análise, né, do que se é mostrado do empreendimento pode trazer grandes possibilidades de realinhamento da trajetória do próprio equipamento, do próprio empreendimento, né? A partir de uma fala da população, do nível de aceitação que a população está em relação ao empreendimento, ao que ela está vendo, o próprio empreendedor pode se valer disso para trazer dispositivos de maior adequação daquele empreendimento diante da sua vizinhança ali imediata, né? Então, eu acho que é uma oportunidade a participação da população no processo nesse sentido. E a outra também é que, a depender de onde a audiência está no processo, né, pode estar no começo ou no final, pode gerar também a possibilidade da equipe técnica que está, por exemplo, fazendo análise, ou até mesmo os consultores que estão desenvolvendo o Wave, de já avaliar de antemão quais são os temas mais tratados, mais identificados por essa população, né? Então, é uma visão de quem usa o espaço, de quem está ali no lugar, que às vezes a gente tecnicamente conduz o estudo de impacto de vizinhança para alguns temas específicos, e aí a população trata de outras questões que a gente só estava avaliando isso assim, mais ou menos, né? Era no final, estava só na orelha do estudo esse tema, assim, e aí você vê que aquilo surge na população como um tema principal. Isso faz com que você, vamos avaliar esse negócio melhor, vamos escrever ou vamos
tratar desse tema de uma maneira mais significativa, porque meu olhar de fora não tinha nem percebido essa relação que essas pessoas têm com determinados temas que são abordados no WAVE. Então, eu acho que, além da oportunidade, é também um norteador, um termômetro e um norteador para que a gente trate de alguns temas dentro do WAVE que são caros para a população. Uhum. E um WAVE, né, assim, em termos técnicos para nós, que quando nós estamos fazendo, ele termina quase que praticamente numa audiência pública, né? Uhum. E que as pessoas acham que talvez seja só um único momento deles, da população participar, mas não, né? Que eu acho interessante que quando você já vai para uma condição já sabendo isso tudo que você falou, a situação é outra, né? E aí só um parênteses, porque aqui também tem audiência pública, né? Aqui se faz também audiência pública de um TIA, não é? Isso é muito interessante. Mas aí voltando, isso tudo que você falou, eu concordo plenamente, né? E eu acho que ficaria até mais fácil para quem elabora e para quem analisa, né? E aí, para o empreendedor, eu acho que é fundamental, porque quem vai ser o vizinho vai ser o empreendedor, né? E aí ele está mais próximo, ele está fazendo aquela junção, né, olha, tá tudo certo, nós estamos juntos, nós vamos fazer crescer o bairro, nós vamos crescer a vizinhança, nós estamos mitigando, nós estamos compensando, nós estamos resolvendo os problemas, né? Não sei se era mais ou menos isso que você falou, né? E é uma realidade que a gente percebe, né, ao longo desse tempo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que Maressa falou uma coisa legal aí, que é um pouco a função pedagógica mesmo da audiência pública para aproximar a população dos temas urbanos, né? Às vezes na audiência pública sai assim questões ou falas que não têm relação direta com o empreendimento. O cara assim, mas e o buraco na frente da minha rua? Quer dizer, mas o fato da gente abrir espaços para o diálogo das questões urbanas faz com que a gente faz com que a gente consiga treinar mesmo, né? O que é a audiência pública nesse contexto? O cara que falou do buraco vai sair dali com informação a mais, ele vai entender que ele está ali para assistir, entender o empreendimento que vai ser instalado ali, não é para falar da rua. A gente precisa, é desgastante, gasta uma energia da gente danada, mas a gente precisa ampliar ainda mais esses canais, porque cada vez que a gente amplia os canais, mais chance a gente vai ter das pessoas entenderem qual é o propósito do que a gente está fazendo, qual é o papel dela dentro daquele contexto ali, dentro daquele instrumento específico, o que ela pode contribuir, o que vai além daquilo ali, ver a cara do empreendimento, ver a cara do empreendedor, né? Olho no olho. Hoje em dia o negócio é tão difícil, menino, olho no olho já está difícil. Então, assim, a gente, cada um no seu quadrado, não é cidade, né? Então, não adianta a gente querer fazer a cidade, cada um no seu quadrado, porque isso não é cidade, isso é um ajuntamento de caixinhas. Então, é desgastante, gasta energia, você tem que trabalhar depois do expediente, geralmente, essas coisas todas, mas é o jeito da gente fazer cidade, que é olho no olho, é saber quem é meu vizinho, exato, quantos carros vão sair dele, o que isso me impacta, o que isso me afeta. Eu preciso fazer essa reflexão enquanto cidadão, né? Nós já temos duas perguntas aí, uma da Suzane, que eu acho que foi para mim. 3 perguntas, a Roberta falou aqui. A primeira, se eu já posso acompanhar uma audiência. Sim, posso. Inclusive, eu já vi uma audiência online que foi no auge da pandemia.
Eu vi foi não foi bem uma audiência, foi uma reunião do conselho. Igual os conselhos aí que tem, conselho do PDU, né? Que você falou que tem até um outro nome agora, né? Como é que é chamado aí? Que em alguns lugares é chamado conselho. Conselho Municipal de Políticas Urbanas aqui agora. Então, que é o antigo conselho do plano diretor, né? Isso. E esse eu já vi, é muito parecido com a nossa, né? Assim, eram 4 pessoas, não são muitas pessoas, são 4 pessoas escolhidas, e aí eles vão tratando, chega o cliente e responde. Uma audiência pública eu não tive ainda oportunidade de ver, né? Aí a Jamile, obrigado Jamile pela pergunta, perguntando para a Ana, na sua opinião, qual seria o momento ideal no processo para acontecer a audiência pública? Eu achei uma excelente pergunta, hein, Ana? Excelente, me dá um nó, porque eu fico refletindo sobre isso sempre, assim, o que acontece? Acho que tem 2 coisas. Eu vou falar da minha experiência em Vitória, né? Lá em Vitória, o estudo ele é desenvolvido quando ele está ok, quando é dado ok pela equipe técnica que analisou, o empreendedor faz um relatório, né? E aí sim vai para a audiência pública, antes da reunião do conselho, que é um fórum que aprova efetivamente o waiver. Então, o estudo ele está construído. Isso tem uma motivação, tem um objetivo. O estudo construído, o cara na audiência, ele não apresenta necessariamente o empreendimento, ele apresenta o estudo. Então ele já fala lá, ó, o empreendimento é esse, mas o volume de veículos é esse, né? A pressão sobre o uso do equipamento urbano é esse. Então ele já traz dados do estudo. Né? Então, essa é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer, que se não me engano foi até o pessoal do lado de Belo Horizonte também que mencionou essa possibilidade, é assim, ó, o cara deu a entrada na prefeitura, ó, o meu empreendimento é esse e ele é um empreendimento enquadrado para estudo de impacto de vizinhança. Aí a prefeitura já marca a audiência, ó, pessoal, tem um cara aí querendo fazer esse empreendimento, e o sujeito apresenta um empreendimento. Né? E aí, os dados do estudo, eles não vão para essa audiência, porque, afinal de contas, ele ainda vai iniciar o processo de estudo. Né? Eu acho que são objetivos diferentes, Sim. mas eu simpatizo demais com essa audiência de entrada, entendeu? Porque no final das contas, eu acho que aí a gente morre, alguém mata a gente. Mas, assim, eu fico pensando assim, o conselho é que é o fórum que efetivamente aprova, não é a audiência pública que aprova o waive, né? E sim o conselho. Uma audiência feita no início, ela traz aquilo que a gente estava falando, né? De subsídios a mais, além, ou norteia o próprio estudo, né? Então eu tenho ultimamente me simpatizado com esse modelo, entendeu? Entendi. Eu tinha um município aí que ele fazia, antes de ir para a audiência pública, você fazia uma apresentação no conselho, porque teoricamente o conselho, onde estão todos os representantes, né? E depois iria para a audiência, como também já teve o contrário, né? Você vai primeiro para a audiência e depois você vai para o conselho. Agora,